Dando sequência ao nosso bate-papo com os ex-gestores de Crateus, hoje eu tenho a alegria de conversar aqui com um amigo, Carlos Filipe Saraiva Bezerra. Somos contemporâneos, né? Somos da mesma época, Geração. né? Da mesma geração. Felipe, é uma alegria, rapaz, conversar contigo. Estamos aqui na Fazenda Catingueiro, aqui do seu saudoso pai, né? Exatamente. Uma alegria falar Alegria, contigo. alegria nossa, viu? O Edmilson aqui é uma pessoa que eu sempre tive admiração, não pela inteligência e competência que a gente sempre conheceu desde a época de estudante. Aluno brilhante em matemática, notas, professor também, né? De matemática, e aluno que fez uma referência no nosso município, na luta dele em prol do mel. Muito que tem do mel tem que se falar o nome dele. Tem gente que se esquece, É, mas é você vê. importante. É, O trabalho que ele fez também, que até hoje nessa condição de historiador e poeta, né? Eu admiro também algumas letrista e contador de histórias, e agora entrevistando e deixando outro legado, que é o legado que nós vivemos. Essa casa aqui, Edmilson, ela foi feita pelo Dr. Moura Fé, que foi o primeiro prefeito de Crateús, prefeito Biônio, Dr. não Moura Fé. sabia desse Pois detalhe. é, tem esse detalhe aqui. Inclusive esses arcos que você vê aqui atrás foram construídos por ele na década de 50, né? Deixou aqui essa propriedade, papai comprou depois, ainda na década de 50 dele. E desde lá nós estamos aqui. Nasci aqui. Doutor, querido doutor Salles, veio fazer o parto aqui. Foi mesmo. Foi. Me pegou pelo pé assim, deu aquela bendita palmada e entregou para o papai. Esse aqui, seu doutor. É, E daqui saiu, porque rápido, porque tinha que ver o Jânio Quadros, o homem da vassourinha. é mesmo. Primeiro presidente da República a pisar em Crateús. Aí, senhor Felipe, eu tenho que sair ligeiro, porque eu tenho que ver o homem da Tem um vassoura. compromisso, né? Mas, Felipe, já que você falou que o espalmada do Dr. Salles e já o qualificando como futuro doutor, essa é a coisa da medicina, já antecipando um pouco aqui o fato. Tinha alguma assim, tradição na família? Eu tenho uma tia que é freira, tia Maria Bezerra, e ela fazia um trabalho voluntário muito grande. Inclusive, onde tem aquele colégio ali, antes da ponte da Ilha, à direita ali, era um local onde ela recebia as parturientes, Sim. cuidava delas, né, fazia parte. Foi a primeira vivência que eu vi com uma pessoa da saúde, que ela era freira, mas tinha experiência, e fazia um trabalho beneficente, tia Hum, Maria, que é uma referência também de vida para mim, né? E depois, assim, se inspira em pessoas como o Dr. Olavo, como o Dr. Salles, né? Foram referências da nossa vida. Mais recentemente, a gente teve uma geração antes da gente também, que a gente admirava, o Paulo, o Nezé, né? Que teve sempre respeito e consideração por eles, né? E uma geração de médicos, Zé Wellington, que é aniversário ontem, Dr. Timbó, aproveito para mandar também um né? abraço aqui para esse grande amigo, né? José Wellington. São muitos colegas médicos aí que tiveram referência na história de Crateús. Com certeza. Então você Doutor entrou, Geraldo, não doutor posso esquecer Geraldo, não, né? Geraldo Barbosa, né? Geraldo Barbosa. Geraldo Barbosa. Então ingressou no curso de medicina. Eu lembro que a gente se encontrava vez por outra lá em Fortaleza, já você já nos estágios da vida, né? Isso. Enfim. E daí para cá, você veio, terminou o curso de medicina, você veio trabalhar em Crateús ou foi Assim que assim? eu terminei o curso de medicina, Foi na UFC, eu né? vi a necessidade de eu fazer uma residência médica de Sim. cirurgia. E, e como eu queria fazer depois uma segunda residência, e queria uma residência que tivesse experiência em trauma e em cirurgia letiva. Eu encontrei no Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense, um hospital chamado Antônio Pedro, cuja universidade Dr. Olavo se formou. Outra coincidência, né? Outra coincidência, né? Dr. Olavo se forma lá, e aqui hoje tem dois médicos formados lá. Eu e o Dr. Johannes. Ele fez residência lá e eu fiz residência lá. Claro que eu me formei na Federal. Sim, sim. Feito a residência de cirurgia geral, 2 anos e meio, eu fiz 3 anos de cirurgia de câncer. Isso na especialização, Isso, claro, né? na segunda Na segunda residência. residência, desculpa. Então, a segunda residência, eu terminei, foram 5 anos e meio de residência médica. Aí eu retorno no Ceará. Quando eu retorno no Ceará, em 90, 91, já concursado da Universidade Federal e concursado do Estado, assumi os dois empregos, passei a trabalhar, digo assim, voluntariamente, que o doutor Nonato me chamou, era o diretor do hospital, né? Sei.
Ele me chamou para ficar trabalhando um dia. Aí, eu disse que era voluntário que ele pagava só o combustível. E eu trabalhei, desde então fiquei nesse trabalho voluntário, que hoje já está próximo a completar 40 anos, né? Começou em 91, né? Sim. 35 anos de trabalho voluntário. Depois eu passei, depois de 5 anos com esse trabalho voluntário, é que eu comecei a atender também particular e convênio, também que nunca deixei. Hoje faço esse trabalho aqui, convênio particular, e continuo fazendo esse dia de atendimento voluntário. Muito bem. Doutor Felipe, Dia de atendimento voluntário foi uma cobrança do meu pai. Só, foi, meu né? filho, você se formou na universidade pública, viu? Você deve à sociedade que lhe bancou. Então eu atendo o dia de graça. E assim, eu Esse, tinha razão. é verdade, é verdade. É, Felipe, ó, ser médico já é assim, uma função muito Nobre, né? nobre que mexe muito com o sentimento das pessoas nos momentos mais difíceis. E oncologista principalmente, correto? Verdade. Agora eu te pergunto, esses fatores aí foram fundamentais para o teu ingresso na política? Você tem ideia Como é que funcionou como assim? as coisas são interessantes. Quando, não quero me comparar, mas quando Sim, Juscelino Kubitschek volta da Europa, falando 4 idiomas para o Brasil, sim, e que ele começa na carreira política, se transforma em governador, perguntaram, mas, e vai a presidente, como é que o senhor, que é um meteorologista, fala 4 idiomas, pode ganhar o dinheiro que quiser, ficar vivo, como é que você vai se meter nesse negócio no ramo da política? ah, Aí ele diz o seguinte, eu como médico eu posso ajudar muita gente, eu posso operar um, consultar outro, facilitar um procedimento de outro, mas enquanto gestor você pode conseguir muito mais. Você pode ajudar a trazer um centro odontológico. Hoje nós vamos ter a visita do ministro pela segunda vez, ele esteve aqui há 15 anos, eu era sim, o prefeito. sim, Você pode ajudar uma policlínica, você pode ajudar a trazer uma universidade, você pode, como nós tivemos nossa contribuição importante, que eu acredito na UES, entre outras pessoas, né? Não posso deixar de citar aqui, depois vamos falar as pessoas que a gente tem que citar em sim, cada claro, área, claro, com certeza. mas assim, é aquele sentimento que eu poderia fazer mais. E aí eu acho que eu deixei esse legado, né? Eu ajudei o governo do estado, o governo federal a procurar esses órgãos, ampliamos de 14 para 21 as unidades básicas de saúde, ajudamos a trazer a hemodiálise que funciona, trouxemos os caminhantes para Crateús, que foi um passo importante. Então foram passos assim na saúde que eu achei que foram impactantes aqui assim para nossa geração, né? Com certeza, mas me permita, Diga. antes, nós vamos falar dessas Claro, claro, realizações que são claro. realmente, isso é muito importante. Mas eu gostaria de saber e de Por que que eu fui entender, para a política? como foi que você chegou Pronto. à política? Foi esse sentimento de querer fazer mais. E aí eu tinha uma amizade muito grande, como tenho ainda hoje, independente das coisas, de algum momento ele está de um lado, eu estar do outro, mas eu tinha uma amizade muito grande com o Paulo, que foi o cara que fez a cirurgia do meu pai. E na época, no último pleito dele, a gente ajudou a eleger o Nezé, ajudamos naquela mudança do Zé Almir, ajudamos na eleição e reeleição do Paulo, e aí ele me chamou para ser candidato. Eu fiquei naquela dor de cabeça. Tinha Sei. dias que eu não dormia à noite, porque eu imaginava o sofrimento que seria ser prefeito, né? Principalmente a gente que não quer se logo completar, só quer mesmo o bem da sociedade. Eu vi o Nezé saiu quebrado, vendeu até a própria casa. Eu vi o Paulo que vendeu até a própria casa também para poder ser prefeito, porque a gente Ainda hoje está com problema. ainda hoje tem essas perseguições. É Eu verdade. vi o Zé Almir, que saiu também sem patrimônio, deixou que era um advogado excepcional, brilhante, o melhor da nossa região, podia estar muito bem, e entrou na política. E eu me imaginava que ia acontecer a mesma coisa comigo, e não é que ia acontecer. Eu só não vendi meu apartamento, Ah, mas eu acho que eu tinha vendido para poder ser prefeito de 5 anos, porque você tem tempo para ganhar dinheiro, o seu padrão de vida continua, você termina é verdade, é verdade. consumindo o que você tem, né, para poder você fazer aquele sonho de ajudar a transformar a cidade num local melhor, do que eu não me arrependi. Aí a primeira eleição, você se Primeira candidatou a eleição, primeira vez, pronto, não não, teve êxito na primeira, não é isso? perdemos por 2.000 votos, Certo. né, foram Na primeira eleição. eu com o Zé Almir candidato, né, o grupo tinha rompido com o Paulo e o Nezé, e lá se uniram com o grupo do Antônio de Santos, né, que nós tínhamos derrotado o grupo do Sei. Antônio de Santos, e aí eles se uniram, né, Vai ganhar a e eleição. ganharam a eleição com Quem era dois teu mil vice votos. naquela época? Não lembro. O meu vice, o saudoso Zé Maria Pedreira, Zé Maria Pedreira. o homem, o homem da colherzinha, né,
Sim, épico, é, histórico, né? mas nosso amigo Zé É, Almir continua, aliás, Zé Almir não, eu Zé queria Maria fazer continua, decente, continua continua. atuante, né? É, Continua. e segundo ele, ainda namorando também, que É não verdade, entra, vai acreditar em cada um acredita nos milagres da medicina, é né? verdade, verdade. Mas é uma figuraça, né? É, Pois então, aí não deu certo na primeira, não mas deu. já foi logo na Na seguinte que seguinte, você. aí fomos eleitos. Aí na seguinte eu já fui candidato contra inicialmente o Nezé, depois houve aquele boicote contra o Nezé, né? E ele sai de lá, ele tem aquelas dificuldades lá no grupo, e eu tenho como vice o Mauro, né? E aí a gente consegue ter, naquela época, a maior vitória até então, né? Você- Foram 11 mil votos de maioria, depois o Nezé desiste e entra o Nenê Coelho. Foram 11 mil votos de maioria no Nenê Coelho, uma eleição assim, talvez, Era Nezé e Nenê? Eu não lembro. acho que era Nezé e Moacir, depois ficou Nenê, e eu acho que o Moacir. E aí a gente, o Moacir também que é uma pessoa que é uma referência no estado de Ceará, um grande amigo hoje, Secretário brilhante, né? né? Secretário brilhante, hoje voltou para Calcaia, É, é verdade. um cara que. Então, assim, a gente retorna na segunda e é eleito, né? Sim, Prefeito e depois reeleito novamente. A segunda eleição contra o Ivan, né? exato. Então Zé Almir, nessa eleição aí foi que você Carlos Felipe. saiu. Você falou Oh, Zé Alvim. desculpa, afinal, Não, tudo bem. falando tanto aqui. Pode. Tenho muita admiração por Zé É, Alvim. foi nessa eleição aí que você saiu para deputado e o Mauro Pronto, continuou o pronto. mandato, não é isso? Eu sempre tive a visão que o executivo tinha que ser 5 anos. E internamente eu sempre comuniquei isso. Eu não tinha aquela necessidade de ser candidato à reeleição. Mas houve uma pressão muito grande e internamente eu confessei para duas pessoas que eu não podia dizer publicamente, mas eu não queria ficar, não tinha condição, mesmo financeira, eu não tinha condição de continuar sendo prefeito, porque eu não teria como sobreviver. Sei. Eu já tinha vendido tudo, só tinha casa para vender, né? E não ia vender meu apartamento em Fortaleza. E aí até por necessidade financeira, eu tinha que voltar a trabalhar para ganhar dinheiro para poder Sei. sobreviver. Não que assim, eu recebia o salário de um prefeito, que era o equivalente de prefeito, que eu não recebi como prefeito, eu recebi como médico da Universidade do Estado, que era uma Hum, forma de onerar o município. sei. Nem eu, nem o Mauro recebemos honorários do município de Crateús. Ele recebia da Justiça do Trabalho, eu recebia da Universidade Federal do Estado, e era uma forma de diminuir aqui. A gente só recebia diária quando Sei. viajava, que era uma forma de diminuir também os custos Todos eram eram concursados, tinham suas concursados funções, né? e também não podia ter os dois. E Certo. uma forma de economizar o município de Crateús era a gente ficar por lá, não ficar onde tem mais dinheiro. O Estado tem mais dinheiro, a União, tu fica aí, eu fico aqui, a gente economiza dinheiro do município. E assim nós fomos, né? Pois é. Então, Felipe, Assim nós nós fomos. vamos só tomar com relação às realizações, porque cada gestor Deixou o seu legado tem, aí. tem o seu legado, tem aquela realização e tem aquelas que você até se vangloria mais É, de ter feito, de ter construído, de ter executado, enfim. Do seu ponto de vista, qual foi assim o maior feito das tuas gestões, da tua gestão, aliás? eu acho que assim, nada, as coisas grandes não é só de um. Alguém começou, por exemplo, o FCE, quem doou o terreno foi o Paulo. A obra iniciou na gestão, que era do município, inicia na gestão do Zé Almir, mas ela é feita e concluída na nossa gestão e a conclusão final termina perpassando Mauro e o próprio Marcelo Machado, né? A UFC começa na minha gestão, quase concluída na minha gestão, inaugurada na época do Mauro, mas continua em andamento. A UES, da mesma forma, e sim, as universidades. Sim, sim. Um ponto, as É, universidades. A certo. ampliação das universidades, seja na sua estrutura, seja no número de cursos, são as novas universidades que chegaram, sobretudo a estadual e a federal, e a ampliação da UES. Então, muito bem. Com relação às obras, Felipe, é natural que principalmente as grandes, as obras estruturantes, que elas comecem Na gestão. numa gestão e elas terminem em outras gestões. Isso é natural, né? É como você mesmo citou aí, né? O IFCE não começou numa gestão e terminou na mesma, assim como a UFC, assim como Se outros, acumularam assim como o Lago, enfim. Mas dando sequência a essa questão das, as das, obras. das obras, as principais assim que você refuta como sendo importantes e que Eu foram diria na sua as gestão. universidades, Sim, né, e as estruturas de saúde, como CEL, Policlínica e U, né? Que eu acho que e a vinda para cá dos camilianos, sim, porque era um problema histórico, o problema do São Lucas. Claro que ele não está bom, mas a vinda dos camilianos foi um upgrade muito grande na gestão de saúde de Crateús. Então,
posso citar a hemodiálise, certo? Citar a vinda dos Camilianos, a UPOCEL e a Policlínica e a ampliação. E as universidades. Acho que esses 2 pontos foram os pontos na saúde, né, e na educação superior. Com relação aos Camilianos, quem conhece, quem lembra da história, se os Camilianos não chegam naquela época, a tua gestão tinha sido um fracasso grande. Com Porque a certeza. coisa estava Com certeza. complicada, né? Com certeza. Porque, na verdade, quando os Camilianos chegam, o hospital estava extremamente politizado. A gestão tinha sido uma família que deu uma contribuição muito grande à sociedade catalense. O legado que o Dr. Fernandes deixou aí e o Dr. Salles para Crateús é imenso, mas a gestão estava quebrada, né, falida, né? É tanto que eu herdei de dívidas dos prefeitos anteriores, como eu também deixei, mas muito menos, né? Sim. Tinham dívidas da gestão Paulo, da gestão Zé Almir, que totalizavam em torno de 3 milhões de reais. E quando eu saio, ainda fica uma dívida, mas já para os camilianos, de 450 mil. Falando só de termos de hospital. Né? Só em termos de hospital. De 450 mil. Quer dizer, nós saímos de uma dívida de 3 milhões, conseguimos pagar uma pelo Estado e outra diretamente, eu e o Mauro. E quando eu saio com 500 mil, depois na gestão do Mauro eu não sei quanto ficou. E teve até uma divergência, que teve uma pessoa que disse que não, a minha gestão deixou de dívidas camilianos só isso. Inclusive a minha gestão termina o mandato em abril, porque eu sempre defendi 5 anos. O que está acontecendo agora, o executivo só 5 anos. Por isso que eu renuncio, né? Quando faz 5 anos eu vou sair em janeiro, mas começa o pessoal a me irritar, dizer, vai sair porque vai ter problema. Aí eu fico até o dia do limite, que eu posso ser candidato estadual, que as pessoas entendem, não, ele vai ser para estadual. Na verdade, eu não tinha esse sonho todo de ser estadual, não, mas eu achava que era importante para a cidade de Crateús. Aí eu saio para estadual. Quando eu chego a estadual, voltando um pouquinho da política, eu já digo que legislativo devia ser só 2 mandatos. Inclusive, muita gente se chateava comigo lá, mas eu achava que era 2. Infelizmente, o Congresso está mudando. Não mudou o legislativo, mudou só o executivo para 5. Mas eu acho que o legislativo também deviam ser só 2. Mas voltando aqui para as obras, então foi basicamente essas, né? A universidade eu posso setorizar cada uma. Qual foi a minha contribuição no FCE? No FCE nós conseguimos muitos recursos de deputados federais, de todas as linhas, da direita à esquerda. Eu não tinha essa coisa de estar... muito Guimarães, muito senador Inácio Arruda, que foi quem mais contribuiu, mas passaram todos, Domingos Filho, contribuiu, Domingo Neto, Domingos Filho não, Domingo Neto, contribuiu aí Capitão, o Sabino, Capitão o Wagner, Guimarães, certo? Então tiveram Eunice Oliveira, e a gente ia neles, a gente fazia o quê? Articulação. Enquanto deputado estadual, só eu contribuí com emenda lá. Mas essas emendas facilitaram muito. Enquanto gestor, eu fiz uma articulação com a Secretaria Municipal, na época da saúde, da educação era a Amélia, ajudou muito. Então, essa foi minha contribuição no UFCE. Minha contribuição no UFCE, qual foi? A doação do terreno, a articulação junto com o governo federal, a luta política, que foi muito importante, porque tinha uma briga para onde ele ia ficar. E nesse ponto eu tenho que ser grato ao Guimarães, na época, que ele era muito importante junto ao governo Dilma, para que aquela obra viesse para cá. Depois tivemos ajudas de outras pessoas, como o Danilo Forte, nos ajudou com emenda, ainda quando o Mauro estava saindo. Já na época do Marcelo, eu vim aqui com o Danilo, porque ele botou 3 milhões com a ajuda da Maria Elias, que era a nossa diretora aqui, né? E ela articulou junto com o professor Jesualdo para ganhar esses recursos. Então, lá também eu contribuí com emendas individuais também. Tivemos emendas individuais minhas lá também, certo? Então, esse foi o trabalho que eu fiz. Tanto consegui a doação, quanto consegui articular emendas para essas 2 estruturas. Então, esse foi o papel que eu tive. Na UES, meu papel foi articulei a doação do terreno com o seu Fernando Linhares. Na UFC, eu tenho que louvar o Lulu. Foi importante aquela doação do terreno. 35 hectares doados, eu posso me dizer que foi... Foi só o Lulu ou foi o Lulu e o Hélio? Lulu e o Hélio. Eu posso dizer que eu fui o prefeito que teve mais ajuda de pessoas para doação. Eu não conheço, só ali foram 33 hectares. Seu Fernando Linhares foram 22 hectares, uma área nobre. Saldo ele aqui para a UES. Viemos ele e o reitor, que é daqui, o professor Jackson, no avião dele para conhecer o terreno. Então lá na UES a gente ajudou também com emendas para aqueles campos antigos. O Inácio nos ajudou muito ali também, com emendas para o campus antigo. E o Marcelino? O Marcelino nos ajudou com doação de 4 hectares, onde está o Detran hoje, onde está aquela praça que tem
aquele Ah, teatro em já, nome uma professora Maria Francisca Maria Rosa. Francisca Rosa, né? Então ali foi muito importante. Foi a primeira doação que eu tive foi dele. Eu quero agradecer esses doadores do Tancelino, um cara que ama Crateús, que eu admiro e respeito muito, o seu Fernando e o Lulu. Eu digo assim mais o Lulu, porque foi o Lulu e o Hélio, mas o Lulu Sim, foi o que tinha mais sim, proximidade. não, com certeza. Mas foram os dois. Então eles foram importantes nas doações de terreno. Então a gente ajudou muito nisso, Essas referências, Felipe, elas são muito importantes para ficar na porque história cada e para história, ser justo, né? veja bem, ó, nós estamos falando, qual é o foco principal nosso aqui? É porque está se aproximando mais do aniversário da cidade e eu sempre costumo, é, num bom sentido, explorar assim, alguns segmentos e esse ano está sendo o segmento político dos gestores, dos ex-gestores que contribuíram para com o desenvolvimento da cidade. Então, é para mostrar também que a cidade não está sendo construída hoje, nem foi ontem, ela vem de há Exatamente. muito tempo e Exatamente. cada um Exatamente. deu a sua parcela de contribuição. Uns mais, outros menos, conforme os É. apoios que tinham também nas suas épocas, enfim. Eu tenho que citar aqui falando nisso que a Sim, atual prefeita ela foi muito importante para o curso de medicina na UES. sim. E como foi também importante para juntar junto ao governo para que a obra fosse concluída, para a gente ser justo com todos. Não, com certeza, com certeza. E, afinal de contas, é uma filha da cidade, né? Claro, claro, É mais do que justo, mais do que natural, dar a sua parcela de claro. contribuição também. Mas, Felipe, enquanto deputado, que outras? Porque na verdade, o deputado é mais um legislador, Mas você mas esqueceu de falar da área da saúde, né? Que sim, eu achei que foram dois pontos, educação e sim, saúde. educação e Foi o saúde. CEL, Policlínica e a UPA. Sim, No CEL, qual foi a nossa contribuição? Além da articulação, além de ter inaugurado a obra junto, na época, com o atual ministro, que é o Alexandre Padilha, que está aqui hoje novamente, é sim, coincidência, né? Então, tá daqui a pouco que é o Centro de Oncologia. certo. Então, ele foi importante para que a gente doou o terreno. Sim. Foi, a gente comprou na justiça, eu não sei como é que está lá, se eles já receberam ou não, houve até uma permuta de um local para outro, e foi o contraponto nosso na policlínica. Foi o que o Ivo, na época, que era o chefe de gabinete do governo, pediu. Ó, a prefeitura compra um, o Estado compra outro. O Estado comprou a policlínica e nós compramos o terreno da UES. Sim. Foi a nossa contribuição também, porque nós fomos o primeiro presidente do consórcio. E nós ajudamos, junto com o João Anias, que estabeleceu a lei do consórcio, a estabelecer e a fundar, iniciar esse trabalho dos dois, do CEL e Policlínica. Inclusive, trabalhei como médico lá na Policlínica. Bacana. Então, teve essa contribuição. A UPA, por quê? Porque a UPA nós inauguramos, nós doamos o terreno, que é do município, e nós sustentamos a parte do governo federal 6 meses. Então, durante 6 meses, o governo federal não bancou a UPA, a gente que bancou. Depois, o governo devolve esse dinheiro, já na gestão Mauro, no final da minha gestão. Esse dinheiro que a gente investiu na UPA. Então, inauguramos também, já com o sucessor do João, já não era mais o João Ananias, já era outro secretário, né? O Arruda. Felipe, eu acho que nós Então, a gente foi esquecemos importante nessas 3 obras. o centro de hemodiálise. Sim, esqueci. O Centro Mundial foi importantíssimo, foi uma luta grande, nossa, uma articulação política nossa, do Humberto César e dos secretários da região, porque tinha uma disputa com outra cidade da região, e a gente articulou e conseguiu convencer que tinha que ser em Crateús, e depois nós fomos atrás de alguém que facilitasse a venda do terreno. Mais uma vez, o Antônio Sereno foi importante, e o Humberto César foi o interlocutor para que o terreno fosse no custo menor. Nós buscamos um centro de referência, um centro respeitado, um grupo que tinha uma experiência grande, que tinha outros grupos querendo, mas a gente tinha que trazer um grupo com mais experiência e que pudesse ajudar mais o município. E na época foi uma discussão que foi feita entre nós e os secretários de outras cidades, para optar qual seria o ideal para conduzir aquilo ali. Estou muito satisfeito com o grupo do Moisés, que administra aquilo ali com muita qualidade, com muita Moisés competência. Landim, né? Exatamente, do Cariri. Cara, Então, assim, teve essas contribuições na saúde. E a gente esqueceu de uma coisa: o Lago de Fronteiras, o primeiro motivo de eu ir para o PCdoB principal foi a primeira emenda lá, que foi colocada pelo senador dessa Arruda. O primeiro pé fincado que tem em cima de um torno lá é meu e do Inácio. Então, além da emenda, a gente fez várias articulações a nível nacional. Até no dia que foi para lançar a obra, a gente estava lá com o Eunício Oliveira. No dia que o Eunício foi lá, foi no dia que ele colocou recurso também no IFCF. Ele tinha acabado, na época, ter votado aquele impeachment da Dilma, ficou aquele clima meio difícil, né? Lá um ambiente mais ligado à esquerda, né? o Dionísio foi daquele período que ele Foi. assumiu Aí por dias, né? exatamente, ele vira presidente do Brasil, que o outro sai, ele assina um decreto Sim. de mais 5 anos e dá a ordem de serviço em Crateús de Lago de Fronteira. Nós fomos gratos ao Eunício por isso, e fomos gratos ao Eunício também pela lei da questão do perdão da dívida dos homens do campo, né? E aí
ele também teve essa contribuição importante no Lago. Acho que o Inácio e o Eunício são os deputados e senadores que marcaram essa história do Lago, né? Depois todos contribuíram, vieram, os outros se envolveram, mas emendas e ações diretas nenhum. Mas pelo trânsito de influência e luta para que ele fosse construído, né? Mas assim, porque ali todo mundo chega e diz que começou. Mas essa história do Lago, por isso que é interessante você ter uma entrevista como essa, que você põe, né? Que ali vem enquanto vai um lá e faz uma declaração que está conseguindo. Na verdade, ali quem conseguiu começou no governo Dilma, né? E a ordem de serviço foi no governo Temer, com Eunício Oliveira. Pronto, verdade. Pronto. Essa história eu acho que ela está unificada em todas as áreas. Felipe, voltando para a questão da saúde, eu sei que você não precisa de eu estar enfatizando isso aqui, mas toda a cidade sabe que você é um grande médico, um grande cirurgião e numa área nevrálgica, numa área muito crítica, que é o câncer, né? A sua área, só para a gente deixar isso aqui também claro para a nossa população, porque o câncer ele se propaga, ele aparece diversos locais. Mas a sua área de especialidade mesmo, específica do câncer, qual é a tua área? Eu fiz geral, depois eu fiz cirurgia oncológica. Na cirurgia oncológica, você roda no serviço, você fica um tempo no câncer ginecológico, um tempo no câncer de mama, um tempo no cabeça e pescoço, um tempo no tórax, um tempo na pele, partes moles, tecidos ósseos. Com o tempo, você pode ficar fazendo tudo, com o tempo você fica numa área a mais. Sim. Como eu trabalhei 20 anos na cabeça e pescoço da faculdade, que quando eu retorno não tem oncologia lá, hoje tem oncologia geral, eu retorno que onde tem muito câncer em cabeça e pescoço, eu resolvi ficar em cabeça e pescoço na faculdade. No hospital geral, ia ser montado o serviço de mastologia e um emérito mastologista, um dos referentes da da nossa, me chamou para montar com ele o serviço de mastologia. Então ele foi o chefe, eu fui o vice-chefe durante aquele período até eu retornar para cá. Então eu fiquei na mastologia, no hospital geral, na cabeça e pescoço da faculdade, e no ICC eu fui o primeiro chefe, posso dizer, o primeiro chefe do serviço de câncer de pele, partes moles e tecido ósseo. Além de ter sido o primeiro chefe, eu fui o coordenador da residência médica, primeiro coordenador, e fui a pessoa que tive a honra, através do filho do Haroldo Jaçaba, o Sérgio Jaçaba, a inscrever o projeto do MEC e credenciar no MEC. Eu posso dizer, talvez no meu currículo médico, não é as duas residências nem o mestrado, mas é o fato de ter credenciado a residência, que é a maior residência de câncer hoje do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E eu tenho lá, tá meu nome numa placa lá, como está na placa do FCE, como está na placa de outros locais aqui em Crateús. É interessante. Eu quero aproveitar esse espaço, porque não só eu, mas a minha família, ela sempre manteve pelo médico Carlos Felipe uma gratidão assim muito grande. O meu pai, Zeca Lopes, teve um problema, era uma espinha aqui no nariz, tornou-se ele abriu aqui, né? Você estava atendendo lá no Getúlio Barreira, né? Você passou um tempo atendia ali, abriu, você falou, isso aqui tem que ser em Fortaleza e tal. E eu estou falando isso aqui até para citar um médico que ficou marcado na nossa vida. Não sei nem como é que você está vivo ainda. Me lembro. Doutor Armando. Doutor Armando é vivo? É vivo, sim. É vivo. E doutor Armando. É Armando, né? É vivo e muito competente. Eu queria também aqui citar o seu saudoso pai, uma pessoa querida e amada, que eu admirava e respeitava. Aquelas referências para a nossa vida, né? É por isso que eu te falei no início que essa questão do médico, e o médico de uma forma geral, mas quando é na tua área, que é uma área mais ainda... Se liga mais ainda. Se liga mais, o sentimento aflora mais, enfim. Mas, Felipe, voltando, sim, continuando aqui o nosso bate-papo, como deputado, apesar de ser um legislador, né? Deputado falar mais para legislar, mas através do teu mandato parlamentar, além dessas questões de emendas para a saúde, que outras áreas você lembra assim que você contribuiu para... Eu acho assim que a maior contribuição que eu dei assim como deputado, como legislador, foi o trabalho do novo ICEC. Que enquanto eu estava na nossa gestão, no final, estava muito bem estruturado o ICEC. Agora está começando a ter uns probleminhas, mas ele revolucionou o ICEC. Eu fui a pessoa que articulou no estado do Ceará. Dá para explicar para as pessoas? O ICEC é um plano de saúde para o servidor público estadual. Hoje é talvez o terceiro maior plano em número de pessoas. Há um custo muito baixo, onde o Estado entra com a metade e nós, servidores, entramos com a metade. Hoje eu acho que o ICEC deve ter mais de 100 mil vidas, pra você ter uma ideia. Quando a gente entrou, tinha uns 50 mil,
até que eu tomei conhecimento, tinha em torno de 130 mil vidas sendo tratadas pelo ISEC. Isso, para mim, foi outro trabalho muito importante, foi nas lutas dos servidores. Por exemplo, na luta da Previdência, que foi importante, a gente nosso papel lá. Nesse ponto a gente teve até dificuldades, porque a gente fazia parte da base, mas eu não podia deixar de estar ao lado do servidor, que é a minha essência. Essa parte da Previdência É, teve um momento difícil. teve um custo muito alto, né? Mas assim, eu não podia fazer diferente, entendeu? Eu tinha que estar do lado. Porque até a nível federal eu pensei assim. Então, se eu agir a nível federal assim, eu tinha que agir a nível estadual assim. E eu compreendo que até a União forçou os estados a se enquadrarem. Houve uma época que houve uma forçação. Era obrigado o estado a se enquadrar dentro do projeto federal, senão eles não repassavam recursos. A coisa amarrou. Por isso que a União, o deputado federal é muito mais importante que o estadual por isso, porque a legislação ela desce de cima a baixo. Então a gente se portou, nosso partido se portou a nível nacional de um jeito, eu não podia chegar no Ceará e tratar do outro jeito, além de ser o que eu acreditava. Não que eu não acho que tinha que aumentar a idade, eu acho que tinha que aumentar a idade porque nós estamos envelhecendo mais. E nós vamos ter um problema na Previdência, a gente tem que ser coerente. Mas tinham coisas que, direitos adquiridos, acho que deviam ser tirados, devia ser para as novas, né? A transição devia ter sido melhor, entendeu? Eu acho que a paridade que foi tirada a partir de 2003 também, eu acho que tinha que ter sido revisto, mas pelo menos a paridade respeitou a quem entrou antes, né? Agora, essa última, 2019, ela foi pior, porque ela não respeitou, certo? Quem foi antes de 2019 não foi respeitado. Ele devia ter respeitado 2003, entendeu? Que aí não teria ficado com esse problema. Então assim, teve essa. Então, nós, ISEC é uma referência. Quando eu entrei como deputado, as emendas dos deputados iam para outras coisas. Na minha época, passou muito para a saúde. E as minhas iam muito para a saúde. Foi uma forma também de modificar o posicionamento. Tanto que hoje as emendas para a saúde federais são muito mais fáceis. Nós lutamos para que essas emendas fossem fundo a fundo, que foi a ideia do João Ananias. Não que fosse emenda secreta nem PIX, mas que ela fosse fundo a fundo. Sabia que o deputado estava mandando, mas tinha que ter controle. E quem definia, e quem devia definir para que onde ia, era o interesse popular, o Estado, o governante, o gestor municipal. E não o deputado que não quer botar para ambulância. Não, ele vai botar onde precisa mais. Se é o hospital, a minha primeira emenda ela foi 100% para custeio de compra de material, porque naquele tempo não podia emenda para pessoal. Hoje pode. Então foi a primeira emenda minha, foi 100% São Camilo, foi quase R$ 1 milhão, integral. Felipe, nessa questão aí da Previdência, quem acompanhou o processo na época, sabe que, de certa forma, você votou com as suas convicções, votou com a categoria, mas, de certa forma, foi retaliado pelo governo. Foi, infelizmente, Foi um mal entendimento? Como foi aquilo ali? eu acho que talvez eu não tenha sido tão habilidoso para mostrar ao governo que eu não tinha como votar daquela forma, né? Porque tem situações que você tem que explicar, pai, eu não tenho como votar assim. Mas como eu tinha que fazer o enfrentamento, o Felipe podia ter sido mais calmo, ter ficado só votado contra, ter ficado calado. Mas só que como eu estava numa luta de uma categoria, eu também não podia omitir e ser covarde. Eu não teria como mudar a minha posição. A minha posição teria que ser a mesma. Até para poder me orgulhar de mim mesmo, independente da forma de retaliação que viesse. E veio mesmo. Todas as pessoas que eram ligadas a mim aqui através do Estado, e por competência, eles foram demitidos ou obrigados a se ligar a outro político. E foram visitados porta a porta, coisa que eu nunca concordei, sempre digo que não concordo, sempre disse que é errado, como se fez hoje, como os gestores fizeram, eu nunca fiz isso. Você sabe que quando eu fui prefeito, a diretora do hospital fez campanha contra mim, que era a mulher do Mendonça Silva. E quando eu fui eleito, ela ficou, porque ela era competente. É por isso que ela hoje é uma das pessoas que é referência caminhando, e ela hoje me admira. Então eu trouxe para mim aqueles que votaram contra mim, mas que tinham competência. Eu não acho que deva ser. Eu acho que deve sair quem é incompetente. Competente você tem que trazer para você. Certo. Então a retaliação eu acho que não é um bom caminho. Fica fica a marca da A perseguição. população percebeu aquilo e eu acho que não estou aqui querendo fazer juízo de valor, não, mas eu acho que não foi uma atitude do governo, não foi muito Coerente. coerente. Mas enfim, são águas passadas, né? Agora, Felipe, A seguinte. gente perdoa pelas coisas boas que ele fez. Com Felipe, certeza. e você votou com o governo? Votei com o governo. Por quê? Porque eu acho que a contribuição do governo Camilo aqui em Crateús foi fantástica. Essa questão da UES, essa questão da ladeira, né? Sim. Certo? Essa questão de luta pelas
pela questão do hospital, que começou no governo dele, né? Verdade, Então a verdade, gente não verdade. pode deixar de ser grato É. ao governo do Estado, que eu acho que ele deu sim sua contribuição de uma forma muito importante. Eu acho que o governo Camilo foi um dos que mais marcou a história do Crateus. Cid também, né? Fez muita coisa. Com certeza. O Dr. Lúcio era, que era outra geração ainda, outro tempo. Mas cada um deu sua Mas não é que contribuição a mesma também, coisa que nós estamos falando aqui há tempo, no de que seu cada tempo, um tem né? a sua parcela de contribuição. É. Agora, Felipe, é o seguinte, é como eu já externei isso, e eu acho que qualquer cidadão dessa região que conhece de perto vai, eu acho que até comungar com o que eu estou falando. Eu refuto assim como uma das obras importantíssimas para Crateús, que é o Centro de Hemodiálise. Essa ação do Centro de Hemodiálise em Crateús é por demais louvável, porque quem acompanhou um paciente saindo daqui para ir para Canindé, o cara já está numa O situação cara já vive no interior, já fragilizada, já vive no vem do interior. interior. E aí você pegar um Carro. micro-ônibus, sei lá, um carro para ir lá para Canindé, passar 4 horas numa máquina e depois retornar, enfim. Mas eu estou ilustrando isso para mostrar, para te questionar aí a sua opinião. É com relação, está se instalando hoje, está começando hoje, Você de no oncologia. mesmo sistema, claro, que da Hemodiálise, é uma empresa privada, mas que está conveniada com o Estado, com o É, município, enfim, uma uma terceirização. terceirização. E você, acho que é a pessoa mais adequada para falar sobre esse assunto, porque é a tua área de atuação, né? É a oncologia, é o câncer, enfim. Como é que você vê o funcionamento deste órgão, dessa empresa aqui na nossa cidade? Eu acho assim, aquelas pessoas que podem fazer a quimioterapia aqui é uma vantagem muito grande. A Sim, mesma sim, coisa é ter saído daqui e fazer hemodiálise em Sobral com ou no certeza. Canindé. Canindé. Dá essa oportunidade a essas pessoas, o custo do Estado é o mesmo, É, porque a União e o Estado é que bancam isso, sobretudo a União, né? Então, se ela vai botar esse recurso em Fortaleza, o paciente de Crateús em Fortaleza, é melhor botar um recurso em Crateús. Além da questão financeira, a questão da qualidade de vida, que vem acima de tudo, né? Além de gerar emprego, renda em Crateús, qualifica e melhora a nossa medicina. Claro que isso aqui, ela deve começar inicialmente na parte de oncologia clínica, que é aquela questão da quimioterapia e da hormonoterapia. A radioterapia já é mais complicada, mais difícil. Tem Sobral, Fortaleza e do Cariri. Num futuro, quem sabe, chega, mas no momento é mais uma oncologia clínica. A parte cirúrgica, eu acho que ela pode vir em algumas áreas no futuro, mas precisa ser estruturada. Mas é um grande passo, é o início de um sim, processo, sim, sim, sim. como foi o início das outras coisas, da Com certeza, com UFCE. certeza. Aí quem vier depois tem que. Vai aprimorando, né? Aí vai ter que lutar para ter cirurgia, vai ter que lutar para ter a radioterapia, né? Assim, é claro, quem vai dar suporte a essa estrutura é o hospital, né? Que a estrutura é a estrutura onde vai ser feita a quimioterapia. Mas se precisar de uma cirurgia, ou vai para Fortaleza, ou vai para Sobral, ou vai para São Lucas, se precisar ser de São Lucas. Então, São as a equipes. princípio, A essa princípio, unidade aqui não está não, para fazer cirurgia, não, não. nesse momento a princípio é para oncologia clínica. Ah, É para o que é muita vantagem, na minha opinião. Acho que é uma conquista certo. e precisa. E a importância da vinda do ministro é porque o município não tem condição de bancar isso aí, não. Isso aí tem que ser verba federal Certo. e verba Felipe, estadual. Felipe, agora Onde é que cabe o papel da gestora? Hum, A articulação desse processo. certo. Né? Me tira Trazer uma. o ministro em Crateús não é Sim, fácil. sim, com Depois de certeza. 15 anos ele É, volta aqui. com certeza. A gente tem que louvar. Me tira uma dúvida. Radioterapia e quimioterapia. Quem é que vem primeiro ou depende de cada caso? Como é que funciona isso? Por exemplo, você está com É, um câncer de CA, pele. um câncer de pele, por exemplo. Se você, se, vo- se você for, você pode tratar o câncer de pele só com rádio. Certo. Aí ele vem primeiro. Ou você vai fazer o câncer de pele, a radioterapia, depois que você fez a cirurgia, certo? Não tem quimioterapia na maior parte dos câncer de pele, exceto o melanoma. Na grande maioria, melanoma não. Tem uma droga nova, que tem uma dificuldade muito grande. A droga mais comum eles liberam, que é de etilcavazira, mas as drogas mais modernas, como o nivolumab, Olha, que é dá caríssimo, para você não explicar liberam. para a gente o que é uma quimioterapia e o Aqui, que é uma pronto, radioterapia? a radioterapia é uma máquina Ah, que fica lá em cima, você fica deitado, e ela emite uma radiação, você fica deitado, e ela vai naquele ponto onde está aquele tumor, seja na mama, seja no pulmão, e vai destruir aquele tumor naquela área, através da radiação. Essa radiação ionizante, ela vai lesar DNA, vai matar a célula diretamente pela sua as células irradiação, cancerígenas, no as células caso. cancerígenas, Sim. né? A quimioterapia vai matar câncer através da injeção. É uma droga
que vai matar as células cancerosas, vai entrar no seu corpo. Ela também maltrata um pouco as suas células normais, mas mais a célula cancerosa. Porque a célula cancerosa, ela se divide muito. Por isso, como ela se divide mais, cada divisão ela vai morrendo. Mata muito na divisão celular. Pode matar também na fase de crescimento, mas mata na divisão celular. Eu, para A falar a verdade, quimioterapia é um remédio eu que é não feito sabe. Quer aqui. dizer, veja bem, só para deixar claro aqui para a população. A quimioterapia ela é injetável, Ela pode ser injetada ou oral. no oral. É, Quimioterapia. quimioterapia. Agora, a radioterapia É, é é, radiação. não Ela toca vem, nem, não toca nem em você, fica ela longe a vem da, máquina. da, 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 É, da da irradiação. irradiação, irradiação. Então é É, isso. Mas exatamente. agora eu tirei minha dúvida e eu acredito que De muitas muita gente, pessoas que claro. estão, que vão nos acompanhar. Agora, Felipe, por que que o paciente com câncer, quando ele está. Uma das primeiras é cair o cabelo. É, principalmente com a quimioterapia, Ah, com a quimioterapia. que toda célula sua que se divide muito, ela vai sofrer. Não é só a célula cancerosa que sofre. Outras células do seu corpo também sofrem. As células da mucosa intestinal, que a nossa mucosa troca o tempo todo. Então, Elas aquela quimioterapia ela não vai matar só não, mata não, só mata a que não. está doente. Mata não, ela mata outras É células que outra não. célula. Só que aí depois eles se recuperam, né? Sim, Eles se sim, sim, recuperam, sim. né? Mas ela não vai ali para selecionar. Não, Ela dá diarreia por quê? Porque ela mata muitas células do intestino, entendeu? Então ela afeta não só as células normais como as células doentes, sobretudo as células que se dividem, as hemácias, os leucócitos, que se dividem muito. É por isso que baixa, dá anemia. hum, Por isso que ela baixa os leucócitos e baixa as defesas. E isso, são células isso quando está facilita ter infecção na pela quimioterapia, quimioterapia. quimioterapia. Às vezes você vê a pessoa É, pálida, né? por exemplo, quando essa mulher fazer quimioterapia em Craterus, ela pode ter uma anemia, ela pode precisar do São Lucas. Sei. Não vai ser lá que ela vai tomar, certamente vai ser o convênio com São Lucas. Sim, sim. Se ela baixar a defesa, ela tem que tomar um granuloquine. Ela pode tomar lá ou no São Lucas, que é a medicação que vai aumentar as defesas. Ou ter uma infecção e tomar antibiótico. Então, ela tem que estar preparada com a estrutura de suporte. O suporte dessa clínica vai ser o Hospital São Lucas. Já que nós estamos no assunto, esse assunto é por demais palpitante. O câncer de mama. Primeiro, existe, com relação ao câncer de uma forma geral, Sim. tem alguma prevenção? Tem. As prevenções vão desde os hábitos, a alimentação, até as vacinas. Começar pelas vacinas, que eu acho que é mais importante. Tem uma vacina hoje chamada HPV, certo? Essa vacina do HPV, o HPV é responsável, é um vírus. Inicialmente era vacina só para o adulto, para meninas e adolescentes, homens. Hoje deve ser, todo mundo tem vida sexual ativa. Ela diminui o risco do câncer de pênis de uma forma drástica, do câncer de colo de útero, do câncer de vulva, do câncer de canal anal e reto, do câncer de boca, orofaringe, hipofaringe e laringe. Tudo com essa vacina? Essa vacina diminui muito, sobretudo colo do útero de uma forma impactante. Canal anal e pênis também. Essas outras também diminuem muito. Qual a idade que o É, jovem o adota? adolescente de 9 a 14, 15 anos e o adulto todo ele. O governo não banca o adulto tem que ser conta própria. O Você governo só conta pra, banca. a partir de 9 a 15 É, anos, o governo. essa é uma vacina para câncer. Sei. A vacina da hepatite B é uma vacina para câncer. Muitas pessoas têm câncer em função de uma infecção pelo vírus da hepatite. Então, quando você toma o vírus da hepatite, você está tomando vacina para câncer também. Então, prevenir o câncer, uma das coisas é a vacina. Duas vacinas que eu citei que são importantes. A alimentação também tem um impacto importante, né? A gente sabe que alimentos têm muito nitrito e nitratos, e o que acontece, por exemplo, com algumas coisas que você usa muito, por exemplo, com aquele pão que a gente come com aquela linguiça, né? Sei, sei. Ali tem muito nitrito e nitrato, salsicha, Salsicha. né? É. A linguiça, não tanto, né? Mas a salsicha, o presunto, né? Aquele que você usa de sobremesa, que seu nome é bem salgadinho também. É, esses e outros alimentos muito processados. Eu hoje sou defensor de uma alimentação natural. Rapaz, o multiprocessado, É, independente, é, acredito é, que quase é. todos. Você Eles. sabia que na Europa estão voltando a usar leite natural? O cara pega o leite lá da vaca, ferve ele mesmo. Falar disso, Felipe, quando eu cheguei aqui, ele estava tirando leite, né? Agora, é. Aí o Felipe disse assim, Filho de rapaz, vaqueiro, filho né? de vaqueiro. Olha, mas aí já que você falou filho de vaqueiro, é o seguinte, o normal de conversar com os ex-gestores, é até para falar das suas realizações,
durante o exercício do seu mandato. Mas nesse caso específico hoje, é por isso que eu me aprofundei um pouco aqui, estou explorando, aliás, um pouco aqui o Felipe, porque realmente o assunto é por demais palpitante. E eu acho que essas informações, elas teriam que serem veiculadas frequentemente, sabe, Felipe? Verdade. Então hoje, nós estamos falando da contribuição de cada gestor, mas hoje eu quero agradecer ao seu Felipe Bezerra Foi? por ter colocado esse camarada, né? É Porque verdade. com essa sua atitude, Felipe, você tem ajudado muita gente. Graças Sabia? a Tem Deus. ajudado, isso aí a gente tem que ser consciente do seu trabalho, do seu desprendimento com relação ao atendimento aos seus pacientes. Essa, essa O forma amor, né, que a com que gente você tem. trata as pessoas, isso aqui não é, E é uma bênção, não é, não sabe? é, não é assim, gratuito, ou seja, é uma É, coisa espontânea que a gente tem que ser é, coerente. é uma bênção a gente poder ajudar as pessoas, sabe? Exercer a medicina e exercer independente da questão financeira ou não. Eu tenho dito para os internos residentes que convivem comigo, os acadêmicos, que, que o fim não deve ser o dinheiro, certo? O dinheiro é uma consequência. Você deve fazer o ato humano e com qualidade. E as pessoas que, uma grande parte, até nos surpreende, muitas pessoas foram curadas, né? Índice de cura muito alto. Na minha rua tem 7 mulheres operadas de câncer de mama. Só tem uma que a doença voltou. Tem 6 curadas aqui em Crateús. Você tem uma ideia como muita gente cura, né? Muita gente cura. Você falou em coisas que podem provocar, ainda tem o sol, porque é muito branco, né? Exposição excessiva, não é que não deve se expor. Você tem o amianto, aquela telha de amianto que dá o pulmão, o câncer de pulmão, de pleura, né? O mesotelioma. Você tem o amendoim em excesso, mas não é esse amendoim nosso lá da Santo André, não. Esse é bom, viu? Isso é bom. É um que é processado, que tem aflatoxina, que pode dar um câncer de fígado. E tem muitas substâncias nesses alimentos muito processados. Por isso que eu sou o defensor da comida natural. Natural. Se puder ser um ovo caipira, se puder ser uma galinha caipira, se puder você mesmo plantar seu feijão como eu planto o meu, viu? Eu planto o meu. Ajuda a plantar. Ajuda a plantar. E ajuda a colher. Não sou o principal colhedor, eu sou o produtor. Mas certo. gosto de ajudar. E sem veneno. Então, isso assim, muita coisa que a gente aqui no campo tem essa possibilidade de ter uma mão. Eu assim fico triste quando eu vejo uma pessoa que tem quintal, que pode ter uma verdura. Tem muito inseticida também nessas verduras, no tomate, no morango, quem puder ter o seu, eu acho que deve ter. Então, isso aí vai da alimentação, dos hábitos de vida, da profissão, das vacinas, né? Todos esses fatores têm essas relações com o câncer. Muito bem. Felipe, se a gente fosse dar sequência aqui, não faltaria assunto. Verdade. E o assunto com certeza seria de interesse da nossa coletividade, dos nossos internautas, das pessoas que nos acompanham. Mas está se aproximando mais um aniversário de Crateús, 193 anos. Nós já passamos dos 60 todos dois, né? E com certeza você, a exemplo de todos os outros gestores, deram a sua parcela de contribuição. Mas eu gostaria que você deixasse assim, uma mensagem para a nossa população, o que você espera para o futuro da nossa cidade. Fique à vontade. Eu acho assim que até hoje é um sonho, 2 sonhos que têm que ser concretizados, que perpassaram muitas gerações. Um é o do lago precisa ser concretizado. Sei que ainda não vai ser nessa gestão, toda a conclusão do processo talvez demore uns 10 anos, mas eu até compreendo que é uma obra de um custo muito alto, eu nunca achei que fosse rápido, eu acho que podia estar sendo mais rápida, que é impactante. A conclusão e término da estruturação da UES e da UFC, a UFC ela não tem nem metade da obra construída ainda, né? Tem muita coisa para ser construída. Isso aí eu acho que nos próximos 4 a 10 anos ela pode ser concluída. Vem o curso de odontologia, vem outros cursos aí, então me parece que também outros cursos estão sendo desenhados para a UFC, que são importantes. Eu acho que o hospital nosso, voltar. Meu sonho é que a gente tenha um hospital de referência. Eu acho que nessa gestão da atual prefeito de Janeiro, eu acho que ele pode ser concluído. Eu acho que não é concluído nessa gestão da Humana ainda. Se ele for reeleito e
e eu torço por isso, e por quem vier, que conclua esse hospital para que a gente possa, no dia que um da gente tiver um infarto, ou eu, ou qualquer pessoa simples, humilde, somos todos iguais, não tem ninguém diferente de ninguém, como dizia nosso vaqueiro, Sim. tudo vira pó, Tudo né? vira pó. Eu não sei porque que tem gente que acha que é melhor do que os Mas não outros. é, Eu rapaz, você fico vai me virar pó do perguntando mesmo se o jeito. cara é rico, se o cara é culto, ele acha que é melhor do que um pobrezinho. É, É interessante. Mas assim, por isso que eu queria que ali tivesse um local que a gente pudesse ter um AVC e se tratar aqui mesmo, ter um infarto e se tratar aqui mesmo, né? Então esse é o sonho que eu acho que está faltando na Crateús. Uma estrutura hídrica que lhe dê tranquilidade, quando passar uma seca daquela, de ficar aperreado como a gente ficou no não, 13, 14, hoje tem cano 15, espalhado aí nesse meio de mundo para aí. todo meio de mundo, que virou ferro É, velho, né? ferrujou já. 110 milhões de reais É, gastos podiam ter sido feitos empregados. Foi necessário naquela época a sobrevivência da cidade. Sou grato, era o governo Camilo, né? Mas podia ter sido feito diferente. Então eu acho que o sonho que a gente tem é esse. E transformar a nossa cidade realmente na cidade cosmopolita que deve ser. Eu acho, não quero ser pretensioso, que de 2009, 2010 para cá, a cidade de Crateús ganhou um novo rumo, na minha opinião. Esse aceleramento das universidades, né? Esse aceleramento da questão do lago, das estruturas impactantes como hemodiálise, CEL, policlínica, universidades privadas e públicas, né? O aceleramento da construção civil da cidade, das moradias. sim, Eu cresceu acho que muito, se né? você teve gestores que fizeram muito antes de 2009, eu reputo, nós até conversamos sobre uma gestão que foi muito importante aqui, não precisa citar, que todo mundo Sim, sabe sim, quem é, sim. mas assim, mas depois de 2010 eu acho que o Crateús ganhou um novo rumo. E esse rumo tem feito o Crateús caminhar muito bem, para que ela possa se transformar na verdadeira referência do centro-oeste do estado, que quanto ela foi desenhada. Eu tive a alegria de fazer o discurso de 100 anos, porque Crateús tem dois Dois aniversários. Um aniversários. aniversário quando se tornou, né, Emancipação, né? emancipado, e o aniversário quando se tornou cidade. Sim. O discurso de 50 anos foi feito pelo meu tio, que era da Câmara, era culto de Manuel Bezerra, chamado de fazer o discurso de 50 anos, Da Bezerra de enquanto Melo. cidade, exatamente. E eu, Cavalcante Bezerra. E eu tive a oportunidade de fazer Dos 100 o anos. discurso de 100 anos, né? Eu 2011. estava até brincando, olha, cara, tu tem uma responsabilidade de fazer o de 150, tá longe ainda, né? Agora tá falando de 190, mas é 23, de 3, 193, de mas é de emancipação. emancipação, De né? emancipação. Por isso que as pessoas não entendem. A emancipação é uma coisa, cidade é outra, né? Verdade. Inclusive as pessoas não sabem por que que a gente era Vila Imperial e virou Crateús. Você sabe por quê? Talvez não. Meu amigo Flávio Machado aqui é o bom dessa história. Eu vou dizer para as pessoas saberem, viu, Flávio, para tu aprender É, aí dessa aqui. é, É porque quando o império sai, né? Tudo que era ligado ao nome do imperador foi tirado, né? Então Vila Imperial não era aí não bom. tinha, não, E exato. nós passamos a ser uma república, né? Por isso que caiu o nome de Vila Imperial. Inclusive Tiradentes não podia ser citado, porque Tiradentes foi executado pela a ordem da rainha. E aí ele passa a ser cultuado. Aqui José da Exatamente. Silva Xavier. Xavier, pronto. Então e um dos motivos que Crateús botou de nome, né? De Vila Imperial, que era um nome bonito também, né? Felipe, você falou aí na história do pó, né? Que todos nós É, vamos virar pó. Tem um poeta popular que, infelizmente, tá sem, nós não encontramos a autoria. Aí que diz o seguinte: viver é normal, para que sofrer? Morrer é comum. Morrer é ruim, mas é comum. O caixão vai levar de um em um e o dinheiro não pode resolver. Eu só quero bastante para comer, para viver, para vestir, para calçar. Mesmo sendo pouquinho se não faltar, só quero esse tanto todo dia. Para que tanta ganância e correria se ninguém veio aqui para ficar? eu acho que ele pode fechar com essa poesia. Mas, amigo, Que ele é um poeta mesmo, amigo, é o né? seguinte, olha, é uma alegria. Eu confesso para vocês, estou encerrando essa praticamente a última entrevista da entrevista não, um bate-papo, né? Bate-papo informal, descontraído com esses amigos, que todos são amigos, né? Todos esses que assumiram essas gestões desde a época do Leandro Martins para cá. Teve os 2 anos do Sérgio, Sérgio Moraes, para quem está em Fortaleza. Eu conversei com ele durante a pandemia, como gestor. Então, mas deixa aqui também o meu abraço. Então, isso é uma contribuição que a gente está fazendo para a nossa sociedade, ficar este registro dessas pessoas que deram, todos eles, a sua parcela de contribuição. Assim como já agradeci os demais, quero lhe agradecer também, Felipe, pela atenção, pelo desprendimento, né, da gente estar aqui hoje
você está esperando já para ir para o seu consultório atender seus pacientes, mas eu quero lhe agradecer pela atenção. Deixa eu te fazer esse bate-papo. Eu só quero lhe agradecer por ter recebido aqui na casa dos meus pais, que não estão mais conosco, mas estão no outro plano, aqui a casa da dona Toinha, a casa do seu Felipe, Sim, né? eu os conheci Foi bom, bastante. foi bom recebê-lo aqui, viu? Mas um Prazer, forte mais uma abraço, Felipe. vez. Com Tudo Deus. de bom. Com Forte Deus, abraço. pessoal. Abraço. Casa tem história, não tem? Nasceu Bora aqui? fé. Nasceu aqui? Nasci aqui, Foi, né? 20 de setembro de 60. O dia que o Jânio de Quadros chegou em Crateús. Foi mesmo. Doutor Salles só deu tempo mesmo de me pegar, puxar pelo pé, dar uma batida, entregar pro pai. Dizer, toma seu doutor, né? Lá vem o berro que eu vou receber o homem da vassourinha. Mas, rapaz. Ainda cantava a música. É? Vai, vassourinha. Conhece a música? Isso. Mas é isso aí, Felipe. É história, né, rapaz? É história. Muita história. Ó Crateús, que te quero linda, tua cultura é o que brilha mais, tua beleza é o que me seduz. Venha Crateús e não se esqueça mais.